Efésios, e o tema da mensagem de hoje é sobre seja bondoso. Na verdade, sobre a dualidade entre você ser amargurado, entre você ser uma pessoa amarga e você ser uma pessoa bondosa e compassiva. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. Uma boa ilustração na Bíblia sobre essa história de ser amargurado você encontra em Gênesis 4. Logo no começo da Bíblia você vê uma história de dois irmãos, Caim e Abel. Deixa eu relembrar para vocês a história, para quem não está acostumado. É a história de lá na Bíblia, no momento certo, eles apresentam as suas ofertas a Deus e diz o texto bíblico que a oferta de Caim Deus não recebeu. Ou não aceitou, mas a oferta de Abel ele aceitou. Abel era um criador de rebanhos, enquanto Caim era um agricultor. E a Bíblia não diz por que Deus não aceitou. Para dizer a verdade, para a gente tentar entender por que Deus não aceitou a oferta de Caim, mas aceitou a oferta de Abel, talvez a gente tenha que ler nas entrelinhas. Porque nas entrelinhas diz o texto bíblico que Abel separou das primícias e da gordura do seu rebanho. Ele separou em primeiro lugar, ele separou o que era primeiro para Deus. Isso dá um significado profundo para mim e para você do que a gente deve fazer na nossa vida. Separar o nosso tempo primeiro para Deus. Separar primeiro dos nossos recursos para Deus. Na verdade, nosso Senhor Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, essas coisas que a gente se preocupa sobre o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, o que a gente vai vestir, essas coisas nos serão acrescentadas. Então dá uma ideia de por que talvez Deus tenha aceitado a oferta de Abel e não tenha aceitado a oferta de Caim. Mas fica a questão, por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Bom, a Bíblia também não fala pra gente, mas talvez Deus quisesse trabalhar no coração de Caim. Porque diz o texto bíblico que quando Deus não aceitou a oferta de Caim, diz o texto bíblico que Caim se enfureceu. Vocês sabem que se eu for na casa de vocês e vocês me oferecerem, vocês podem me oferecer o que vocês quiserem. Pode ser bife de fígado com giló que eu vou comer com amor, não é isso? Mas tem uma coisa que eu não consigo comer. Muita gente sabe. O que eu não consigo comer, não importa o que é. É o que? Isso, coco ralado. Se você me der um doce de coco ralado, eu não vou conseguir. Agora imaginem vocês que eu vou na casa de vocês, tem um doce de coco ralado, eu não consigo comer, e explico, minha irmã, meu irmão querido, eu não consigo, não dá, é impossível, e você fica chateado comigo. Ou seja, você queria me agradar ou se agradar? Você queria se agradar. Isso dá uma indicação do que está se passando no coração de Caim, por que ele se enfureceu. De uma certa maneira, ele não queria agradar a Deus, mas ele queria que Deus aceitasse a oferta que se passava no coração dele. Mas o que acontece também de interessante nesse texto bíblico é que, não satisfeito só em ficar enfurecido, ele se deixa dominar pelo pecado. Na verdade, a palavra de Deus disse que Deus advertiu Caim dizendo: o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você tem que dominar esse desejo mal. Isso que acontece de interessante é que, nesse momento, Caim passou a se tornar uma pessoa amarga. Por que a gente sabe que Caim se tornou uma pessoa amarga? Porque ele passou a odiar o seu irmão. Você sabe que se tornou uma pessoa amarga quando você tem raiva ou inveja de alguém que não fez absolutamente nada. E Caim não conseguia ficar satisfeito com o fato de que Abel tinha sido, a oferta de Abel tinha sido aceita por Deus. E você sabe a história, eles vão até o campo e o que faz Caim com seu irmão Abel? Mata-o. E a história é engraçada porque Deus confronta Caim e algumas coisas acontecem bastante interessantes. Ele vira-se para Caim e pergunta: onde está o seu irmão Abel? E a resposta de Caim é muito significativa porque ele diz assim: eu não sei. E de uma certa maneira talvez Caim não soubesse, porque ele diz assim: eu não sei, eu matei ele e enterrei, mas para onde ele foi eu não sei. Onde ele está eu realmente não faço a mínima ideia. Mas sou eu o cuidador do meu irmão?
Sou eu o guardião do meu irmão? Há uma resposta que, se você parar para pensar, diz muito do que está passando no coração de Caim. O cuidador do meu irmão, o guardião do meu irmão, é o Senhor. E o Senhor deixou matar ele. Então por que você está me perguntando? Parece estranho, né? E é interessante porque essa resposta parece com a história de Adão, o pai de Caim. Porque quando ele foi confrontado, a primeira coisa que ele diz assim: a mulher que tu me deste que me fez pecado. De alguma maneira ele coloca a culpa na sua esposa. E agora Caim está colocando a culpa pelo assassinato em Deus, que é uma coisa muito comum que a gente faz. Quando as circunstâncias acontecem, a gente sempre coloca a culpa numa outra pessoa e até culpa Deus. Por que existe mal no mundo? Por que Deus permite? Porque para Deus acabar com o mal no mundo, ele tem que acabar comigo e com você. Porque a gente é uma fábrica de maldade. E nesse momento aqui, Caim está confrontando Deus. Por que o Senhor me deixou fazer o que fez? E a resposta de Deus para Caim também é muito significativa, porque primeiro, Deus diz que ele seria julgado. A primeira coisa que a Bíblia diz é que o sangue do seu irmão, a voz do sangue do seu irmão, clama da terra por mim. Deixando claro para mim e para você que Deus não deixa escapar absolutamente nada. E sabe de tudo que se passa aqui embaixo na terra. A segunda coisa é que Deus não deixa nenhum mal impune. E a terceira coisa interessante, porque diz que o fruto da terra, Caim não conseguiria mais receber sua alimentação, a não ser com esforço. Mas diz mais uma coisa, que ele receberia uma marca. Ele diz assim: mas se eu receber essa marca, as pessoas vão querer me matar. E aí Deus diz assim: eu vingarei a sua morte. Que é um significado claro que Deus está deixando para mim e para você, de que nenhuma maldade Deus deixará impune. Que nenhuma dor deixará de ser confrontada, e que Deus não deixará, no tempo dele, no momento devido, que toda a justiça seja feita. Mas o grande ponto que eu gostaria de conversar com você é sobre a história da amargura. Quando a amargura nos domina a tal ponto que nós somos capazes de machucar pessoas que não nos fizeram nada. Será que a Bíblia me ensina ou tem alguma instrução para mim sobre como eu posso me tornar uma pessoa compassiva, amável, dócil, salva da amargura que existe no meu coração? Sim, existe. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite. Sobre a cura que Deus dá para a nossa amargura. Está na Bíblia. Está em Efésios 4, a partir do versículo 31. Antes eu gostaria de ler com vocês 4, 26 a 27, depois a gente pula para esse texto. Passa para mim, Dudu, por favor. O versículo 26 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Efésios 4, 26 e 27. Vamos dar um salto. A gente já estudou cada um desses versículos em ordem, mas agora a gente vai para o 31, que diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vamos orar? Pai amado e bendito, Deus do universo, Senhor dos senhores, eu te peço, no nome do nosso Senhor Jesus, que o Senhor me permita, Senhor, digno da sua palavra, que o Senhor me permita pregar o Evangelho de Cristo Jesus. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Sabe um daqueles dias que você sente que não está preparado o suficiente, que você precisava de mais uns 3 ou 4 dias para preparar melhor a mensagem? É assim que eu estou me sentindo. Eu acho que, mas vocês vão me dizer o que vocês acham. E que Deus seja misericordioso conosco, não é isso? A primeira coisa que eu quero que você entenda nesse texto é que parece que há uma contradição entre o versículo 26 e o versículo 31. Veja que ele diz assim: irai-vos e não pequeis. Então ele está dizendo: irem-se, mas não pequem.
não deixe o sol se colocar sobre a vossa ira, não deem lugar ao diabo. E logo depois, no 31, ele diz, lancem fora toda a ira, junto com outras coisas, a calúnia, a malícia. Parece que Paulo não se decide, né? É para se irar ou não é para se irar? É para se irar ou não é? Primeira coisa que eu quero que você perceba nesse texto bíblico, se a gente entende o texto dentro do seu contexto, é que, ao contrário do que muita gente acredita, irar-se ou irritar-se não é pecado. Na verdade, a Bíblia deixa muito claro para mim e para você que não existe essa história de que pecado é ter raiva. Aliás, Provérbios 14, 29 diz para mim que o homem tardio em irar-se, ou seja, um homem que é paciente, dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Realmente, uma pessoa que é pavio curto é insuportável. Uma pessoa que vive brigando e dando estouro realmente não é uma coisa aceitável. Mas uma pessoa que de vez em quando se irrita não há problema algum. Essa expressão tardio em irar-se, ela aparece em vários momentos da Bíblia e em várias posições. Querem ver? Êxodo 34, 6, se você abrir, Joel 2,13, Naum 1,3, e todas as vezes que essa expressão tardio em irar-se aparece, ela se refere a Deus. Portanto, a Bíblia diz para mim e para você que Deus é um Deus que se irrita, Deus é um Deus que se ira. Na verdade, a Bíblia diz que Deus é um Deus ciumento, Deus é um Deus que abomina e fica com raiva do meu pecado, Deus é um Deus que fica com raiva da injustiça, Deus é um Deus que ama. Todo mundo que ama se irrita. E o que é interessante sobre isso é que, é óbvio, se você machucar alguém que eu amo profundamente, eu vou ficar me irritado com você e totalmente justificado eu ficar irritado com você. Existe uma outra coisa interessante que algumas pessoas acreditam que o contrário da raiva, do amor, é a raiva ou a ira. Não. O contrário da raiva é o desprezo. Quando nós olhamos uma pessoa lá fora que está passando fome e passamos por ela, nós estamos demonstrando que nós não amamos aquela pessoa. Quando existe alguém aqui que vem nessa igreja, passa por um tempo aqui com a gente, e nós nem perguntamos como ela está e o que aconteceu com ela, nós estamos demonstrando que nós não somos capazes de amar como Jesus amou. Quando nós não nos importamos com a vida das pessoas que estão aqui, nós demonstramos que nós não amamos, nós não sabemos o que é amor, porque nós simplesmente ignoramos essas pessoas. Você não é capaz de ignorar quem você ama. E você geralmente tem raiva de quem você gosta ou já gostou um dia. Uma coisa é alguém virar para mim e dizer você é um idiota. Outra coisa é a Aninha virar para mim, minha esposa, e dizer que eu sou um idiota. Vai me machucar. Vocês provavelmente não, ou não muito. Eu vou sobreviver no dia seguinte. E Deus é um Deus que se ira porque Ele ama muito. E ama você muito. E tem muito amor por você. E é isso que a gente vê na Bíblia o tempo todo. Quando Jesus é encarnado, Jesus é um Deus que se irrita, que se ira. Ele se ira contra os fariseus, porque eles não querem deixar que o povo conheça do Messias. Ele se irrita contra os do templo que fizeram, do templo local de comércio. E diz o texto bíblico, o zelo pela minha casa me consumirá. A palavra de Deus diz que fala de um Jesus que se irrita, que se ira. E se ira por quê? Porque ama muito, porque zela muito, porque se preocupa muito. Deus é um Deus que ama. Portanto, ter raiva não é pecado. Raiva é geralmente um instrumento de amor. É uma defesa contra algo que você ama profundamente que se tornou ameaçado. E agora tem uma coisa. Isso eu ainda não expliquei para vocês, como a gente consegue conciliar, livrar-se de toda a ira com irritar-se. E eu acho que a chave para a gente entender está aqui no texto bíblico, quando ele diz o seguinte, quando ele diz que quando você se irrita, mas não toma providência, e deixa aquilo remoer no seu coração, você passa a se tornar uma pessoa amarga. Paulo, eu entendo, nesses versículos de 31 até 32, ele está falando não de raiva, mas ele está falando da amargura.
quando você deixa que o sentimento de raiva embote o seu coração e te deixe machucado. E da amargura vem um pacote completo de rancor, de gritaria, de calúnia e de malícia. Veja, se a malícia, ou a blasfêmia, ou a calúnia, ou a raiva, ou a gritaria é um grande incêndio, a amargura é a faísca, vocês entendem? É ela que bota tudo em ebulição. É mais ou menos assim, imaginem vocês que eu tenho um copo, e um copo que está cheio. Quando eu estou cheio, e esse copo representa a minha alma, quando meu copo está cheio de amargura, existem momentos em que a gente sofre um esbarrão, existem momentos em que a gente leva uns golpes e aquele copo derrama. E derrama que está cheio esse copo. Se minha alma está cheia de amargura, o que derrama? A amargura. Mas se o meu copo está cheio de doçura, o que derrama? Doçura. Jesus, quando ele é humilhado, ele é espancado, ele está na cruz e as pessoas estão lá acusando, o que ele derrama? Senhor, perdoa-lhes, por quê? Porque não sabem o que fazem. Jesus é alguém que tem dentro dele doçura, não há nenhum rastro de amargura dentro do seu interior. E é porque ele é cheio de dulçor que ele transborda no dulçor. Existe uma cura para essa amargura que eu e você eventualmente jogamos para fora ou deixamos transbordar. Existe uma coisa interessante sobre a amargura, é que a amargura nos torna escravos desse sentimento. Existe uma história sobre dois monges que estavam andando por uma floresta, chegaram até um rio e havia uma senhora muito velhinha tentando atravessar e ela não conseguia atravessar aquele rio. Até que os monges, porque eram monges, todo monge tem que ser bonzinho, se oferecem para carregar aquela senhora até o outro lado, mas ela era um pouquinho cheinha, parecia assim minha avó, e eles colocam ela nas costas e atravessam essa velhinha até o outro lado. E aí a velhinha se despede, agradece e segue o caminho deles, e o monge segue os caminhos deles, até que o monge começa a dizer, ai, minhas costas estão doendo. Aquela velhinha acabou com a minha coluna. Andou mais um pouquinho, ele vira e diz, ai, minhas costas não estou aguentando mais. Daí um pouco ele começa a deitar assim, ai meu Deus, não consigo mais andar. Deu 1 hora mais ou menos que eles já tinham largado a velhinha, ele cai no chão e diz, aquela velhinha acabou comigo, por que eu fui deixar aquela velhinha ficar nas minhas costas? Até que o outro monge vira para ele e diz assim, você sabe por que as suas costas estão doendo tanto? E faz 1 hora eu já deixei aquela velhinha e não para mais. Você está carregando ela até agora. No seu coração você está carregando ela. Uma das coisas que a amargura faz conosco, esse amargor, é que ele deixa ele remoendo isso dentro de nós e nós não conseguimos nos libertar daquela situação. Nós somos reféns. E o que eu quero dizer para você nessa noite, em primeiro lugar, é que a cura do nome de Jesus para a amargura. Deus provê um caminho para que a gente possa transformar a nossa amargura. Existem 4 características interessantes sobre a amargura. Em primeiro lugar, a amargura, ela nos deixa preso ao passado. Imagine uma pessoa sedenta no meio do deserto e eu ofereço a você água. E o seu copo está cheio de águas amargas. Só existe uma maneira de você conseguir receber da água cristalina que eu tenho para te dar. É você deixando o seu copo vazio para receber da água limpa. E um dos problemas que eu e você temos é que nós vivemos remoendo, presos no nosso passado, presos na nossa amargura, sem nos livrar da dor. O primeiro caminho para você conseguir se livrar da amargura é esvaziar-se. A segunda coisa que é muito comum é que a gente vive fazendo um inventário do passado. A gente vive revivendo constantemente as coisas que nos fizeram mal. Você deve estar acostumado com isso. Ou não sei. Mas vocês devem saber, quando a gente machuca alguma coisa, o que a gente faz? A gente bota o bálsamo, bota o mertiolate, que não serve para nada. Antigamente não servia para nada. E deixa quieto. Uma pessoa que quer ser curada, ela tem que deixar a ferida quietinha e não tem que mexer, porque o próprio corpo vai sarar.
Mas uma pessoa que é amarga, ela vive revivendo aquela dor e aquele machucado. Ela vive relembrando daqueles eventos traumáticos que foram traumáticos na sua vida e vive deixando que aquela ferida novamente te machuque. Você fica escravo daquilo e continua sentindo rancor. E como diz a Bíblia em 1 Coríntios 13:5, o amor não guarda rancor. A terceira coisa sobre a amargura é que geralmente quem é amargo, ela geralmente fica menos transtornado pela ofensa e mais com o ofensor. Porque quanto mais você ama alguém, mais ofendido você se torna. Coisas pequenas te tiram do sério. Essas coisas são engraçadas, né? Quanto mais você está convivendo com alguém, passa muito mais tempo com ela e gosta mais, coisas pequenas te tiram do sério. Vocês devem estar acostumados com isso. É uma toalha molhada em cima da cama, é uma pasta de dente que a pessoa não apertou no meio, não apertou na ponta. É uma coisa muito comum, a tábua que você deixou levantada, e aquilo vira um assunto para a semana inteira. São essas coisas pequenas que te deixam ofendidos, e que se fossem com uma pessoa que você não gosta muito, ou que não tem muito contato, provavelmente isso não te afetaria. Há uma ilustração boa sobre isso do Cláudio Duarte, que a esposa dele foi fazer uma escova inteligente. Ele diz: eu não sei o que essa escova tem de inteligente, não vai tomar um pingo d'água. Como é que tem isso aqui? Não tem de inteligente, então. Mas eu sei que a mulher dele foi no salão de beleza e disse para ele: meu amor, você me pega, eu estou no salão de beleza, você me pega? Pego, sim senhora, pode deixar. Daqui. Então quando você estiver pronto, você liga para mim e eu te busco. Agora olha só, querido, tem o seguinte: você tem que, quando estiver pronto, estiver na porta, na calçada, você me liga que eu vou para aí, vou te encontrar, porque não tem onde estacionar, não tem como eu parar. Você fique pronta na calçada. Tudo bem? Tudo bem. Ela ligou e ele foi. Ele parou em fila dupla. Quem estava na calçada? Todo mundo, menos a esposa dele. E aí ele viu a esposa dele lá dentro, ele deu aquela buzinada, já com raiva, e a esposa dele, o que fez? E aí que o cara ficou louco, ele começou a contar até 10, e se fosse comigo eu já tinha matado. Eu tinha ido embora, mas ele é homem de Deus, né? Ficou lá, esperou a esposa dele. E aí naquele momento o Espírito Santo de Deus começou a ministrar o coração daquele homem e disse assim: se não fosse uma mulher, se fosse uma amiga sua, uma colega, uma irmã da igreja, sabe o que você ia fazer? Quando entrasse no carro, sabe o que você ia falar? Ela ia perguntar: demorei, você dizendo: não, que isso, nada, rapidinho. Então quando sua mulher sentar, você finge que não é a sua mulher. E foi isso: Senhor, dá força para eu não ficar com raiva dessa mulher. E ele sentou a mulher dele e disse assim: fiquei bem? Ele sentiu, eu devia ter perguntado quanto custou, mas nessa hora eu parei, contei até 10, ficou linda. Não é lindo, não é lindo. A amargura é assim. E por que a amargura é assim? Porque geralmente quando nós amamos alguém, nós passamos a ter expectativas por aquela pessoa. Quanto mais expectativas você tem, quanto mais você ama alguém, mais você espera de alguém, e é por isso que dói. Deus trabalha muito no meu coração sobre isso, sobre expectativas que eu tenho. Essa é uma das coisas que Deus tem trabalhado no meu coração. Não sei como é que Deus está trabalhando no seu, mas a gente espera muito de certas pessoas: eu quero montar uma igreja, vamos juntos, e quando você olha para um lado, essa pessoa sumiu. Vale nada. Deus tem trabalhado no meu coração e diz para mim assim: não tem expectativa de ninguém. Você tem que ser como Josué. Você tem que olhar assim e dizer assim: eu da minha parte já decidi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decidam vocês o que vocês fazem. E assim que vocês devem agir, e assim que eu devo agir, nós temos que nos livrar da amargura. A amargura pode afetar o seu casamento, pode afetar o seu relacionamento com seus filhos, pode afetar a maneira como você trabalha. Só existe uma maneira: você livrar-se das expectativas e deleitar-se em Deus.
A segunda coisa muito comum, que é uma característica de uma pessoa que é amarga, ela vive tentando se justificar ou encontrar um bode expiatório. A culpa não foi minha, foi sempre do outro. Ou foi o outro que é culpado de eu ter feito alguma coisa. Porque eu e você temos isso dentro de nós. Eu também faço isso. Eu gosto de assumir o papel da vítima. E o papel da vítima é assim. Eu sempre tento dizer que não foram as circunstâncias. Se eu tivesse um pai mais presente na minha vida, talvez eu não tivesse feito isso. Se eu tivesse tido uma família mais bacaninha, talvez isso não tivesse acontecido. Se meus pais não fossem separados, isso não teria acontecido comigo. Se eu tivesse nascido numa família mais estruturada, talvez isso não tivesse acontecido, não tivesse fazendo as coisas que eu estou fazendo. Eu e você criamos essas justificativas para nós mesmos. Mas o que eu quero dizer para você é que há poder no nome de Jesus. Tudo que você precisava, Deus já te deu na cruz. E já te liberou de qualquer maldição hereditária que você acha que você tem. Não preciso nem pôr a mão e dizer show capeta, porque já foi destruído e destronado. Você precisa entender isso. Então, como é que uma pessoa acaba se tornando uma pessoa amarga? Uma maneira muito comum de uma pessoa se tornar amarga é quando ela se engana. Esse sujeito que era sócio do seu irmão, ele fez as contas lá do levantamento da empresa e ele descobriu que tinha um desfalque. E ele passou a vida inteira culpando o irmão por causa disso. E sabe como é que essas coisas acontecem quando você se decepciona com alguém? Você não confronta aquela pessoa, mas você no seu coração você está matando ela aos poucos. E ele fez isso, ele passou anos culpando o irmão, porque o irmão tinha roubado ele, que o irmão tinha roubado ele, até que um dia aquilo explode. Quando explode, explode da maneira errada, no momento errado e na situação errada. Ele confrontou o irmão. Sabe o que o irmão fez? Contratou uma auditoria. Foi constatado que o irmão nunca tinha roubado nada. O outro irmão que tinha errado nas contas. Passou a vida inteira culpando o irmão por um erro que ele não tinha cometido. Um dos problemas de nós nos tornarmos pessoas amargas é porque nós não agimos como Jesus recomenda. Se você acha que seu irmão tem alguma coisa contra você, vá diretamente a ele. Tu e ele só. E se ele te ouvir, ganhaste o irmão. Uma outra coisa que acontece muito é a gente não entender as circunstâncias ou porquê que o nosso irmão agiu daquela maneira. Conheço uma história, essa história também é verídica, de uma professora amiga minha. Vocês sabem como é que é a escola hoje em dia, né? Uma bagunça, todo mundo falando ao mesmo tempo, uma barulhada, e você não tem condições boas de trabalho, a pessoa acorda de manhã, dá aula de manhã, de tarde, na última hora esse negócio explode, né? E aconteceu isso com essa professora. Um dia ela explodiu. Ela chegou no último horário de aula, era de noite, e ela encontrou um aluno sentado com a cabeça baixa e quieto. Ela ficou furiosa com aquele garoto. Por que esse garoto não está prestando atenção em mim? Eu pego não sei quantas conduções, eu estou cansado, eu estou exausto. Eu vim para o mínimo que ele podia fazer era olhar para mim e dizer boa noite, professor, mas ele está aqui quieto. Eu não estou brincando, ela realmente fez isso. Ela pegou todo o material dele e jogou para fora da sala. Todos os alunos ficaram sem saber entender. E ela começou aí, você sabe como é que era, começou a soltar os cachorros e falar e gritar com o aluno e não sei o quê, até que um menino virou para ela e disse: não, professor, deixa eu te explicar. No ônibus para cá, ele foi assaltado. E o bandido matou uma pessoa na frente dele, ele está em estado de choque. É por isso que ele está assim, caminhando. E agora? Aí ele passou na matéria, foi bom. Meus amigos, existem momentos na nossa vida em que nós agimos de maneira desproporcional e erramos com os outros pelo simples motivo de que nós não confrontamos aquela pessoa que aparentemente nos machucou e que nós deveríamos simplesmente conversar com ela. E é aqui que está o texto bíblico quando diz assim: não se põe o sol sobre a vossa ira, não deem lugar ao diabo. Porque
todas essas coisas são maneiras de você dar lugar ao diabo. Quando você começa com malícia, quando você começa a intentar mal contra o outro, quando você começa a ficar de pé atrás. O nosso Senhor Jesus era um Deus que amava, mas que principalmente acreditava em mim e em você. Outra coisa muito comum é quando a gente tem inveja. Porque nesse mundo em que a gente está, tudo é aparência. E uma outra coisa muito comum é quando alguém ofende a gente tanto que a gente passa a desejar o mal dessa pessoa. A grande questão que eu coloco para você e para mim nessa noite é: qual é o caminho que eu e você podemos ter para nos livrar da mal? Mas para nossa sorte a palavra de Deus nos dá a resposta. Veja um texto bíblico no versículo 32 que diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ou seja, qual é o caminho que Deus nos propõe para que nós nos livremos da amargura e deixamos para trás aquilo que, esse fardo que nós carregamos nas nossas costas? É o perdão. A primeira coisa que eu e você temos que fazer, e eu quero propor para você 3 caminhos para nós recebermos o perdão de Deus. O primeiro, nós devemos admitir que você está magoado. E o problema de você admitir que você está magoado é que é um grande passo para a vulnerabilidade. Porque eu estou admitindo que aquela pessoa que me machucou e que ela consegue, tem o poder de me machucar. E geralmente eu não quero isso, eu quero ficar por cima da carne seca. Eu não quero admitir que alguém consegue me machucar. Eu tenho vontade de dizer: o que vem de baixo não me atinge, eu sou superior a isso. Mas a verdade é que eu e você não conseguimos isso. Se você ama alguém profundamente, você tem que admitir a sua fragilidade. E se você não admitir a sua fragilidade, você jamais vai ter condição de um dia perdoar aquela pessoa ou de restaurar o relacionamento. Veja, existe uma coisa interessante sobre perdão, que perdão não é uma resposta a um pedido de perdão de alguém. Perdoar é livrar-se da dor que você sente, apesar do que aquela pessoa sente ou faz. A pessoa pode nunca se arrepender, a pessoa pode nunca pedir desculpa, a pessoa pode nunca, em momento algum, nem lembrar que você existe, mas você simplesmente está com a alma lavada. O primeiro passo é você admitir que aquela pessoa te machucou e você sim é uma pessoa frágil. E ela tem poder de te machucar, sim. E ela teve poder de afetar você. A segunda coisa que eu e você temos que fazer no caminho para receber a cura de Deus, para nós podermos ser pessoas livres da amargura, é admitir a nossa impotência. Agora tem uma coisa interessante, porque se você olhar por aí, as religiões do mundo, todo mundo vai dizer que perdão é uma coisa que todo mundo tem que ser, tem que fazer, não é? Perdoa as pessoas, você vai mostrar que você é uma pessoa evoluída, o seu karma vai ficar limpo, seus chakras vão ficar purificados, eu sei lá o que você acredita. Mas as pessoas começam a dizer que você não vale a pena, vocês já devem ter ouvido isso, não vale a pena querer se vingar daquela pessoa, isso só faz mal para você. Isso é tudo muito legal e muito bacana. Vamos combinar, quando alguém te machuca e te deixa profundamente machucado, não tem essa história de que não vale a pena querer não se vingar, porque você está machucado. Como é que você lida com a sua esposa? Você está machucado. Como é que você lida com um filho seu difícil, complicado, que te machuca o tempo todo? Como é que você lida com alguém que te fez muito mal e você não sabe nem por onde começar, que aquela pessoa te machucou tanto, que deixou uma pedra no seu peito e você não sabe como sair daqui? Não é simplesmente dizer eu sou superior. Como é que você sai disso? É admitir a sua impotência. É admitir que você não tem dentro de você recursos, nem capacidade de se livrar disso. Você é impotente e você precisa de ajuda externa.
E você precisa do perdão de Deus. Caso contrário, você jamais vai perdoar alguém. É a ação sobrenatural de Deus. E existem três razões pelas quais você pode não aceitar o perdão de Deus. A primeira é virar para essa pessoa que te machucou e no seu coração achar que você é melhor do que aquela pessoa. E que se você estivesse no lugar dela, você jamais teria feito isso que ela fez com você. No fundo, você está julgando aquela pessoa e você está querendo reparação. A segunda é que você não é capaz porque você é orgulhoso. Existe aquela história de C. Sproul conta uma história interessante sobre uma moça que não queria aceitar o perdão de Deus, pelo simples fato de que ela queria merecer o perdão de Deus. Mas o perdão é um presente. O perdão não é algo que eu fiz para conseguir, que eu conquistei. Me é dado. E muitos de nós não queremos perdoar e não queremos aceitar o perdão de Deus pelo simples fato de que isso é uma admissão de que eu sou fraco e de que eu sou frágil e que em mim eu não consigo perdoar. E a terceira coisa pelo qual você não é capaz de perdoar é porque você não tem noção do perdão que Deus realizou na cruz por você. Perdão é quando a sua dívida é cancelada. Perdão é quando você cancela a dívida. Perdão é quando eu digo, eu abro mão de me vingar. Se alguém tem que se vingar, é Deus. Ele é muito melhor do que isso. Eu sou frágil. Eu sou errado. Perdão é quando eu me livro da mágoa, tenho a libertação de Deus. Perdão é dar um presente para quem me magoou e é receber primeiro um presente de Deus. Como eu recebo perdão de Deus? Deus tem muitas expectativas por você. E eu e você fazemos coisas nas nossas vidas que machucam a Deus igual você se sente machucado por aquela pessoa que você amava profundamente. Deus teria todo o direito de dizer, cansei de você, não aguento mais, e quer saber de uma coisa? Já insisti demais com você, e você continua me decepcionando. Mas é isso que ele faz? Ele continua insistindo comigo. Por quê? Porque ele me deu o amor do seu filho derramado na cruz do Calvário, que levou sobre si o meu e o seu pecado. Aleluia. Agora, uma coisa que eu quero que você entenda sobre a raiva é que geralmente quando alguém machuca você e machuca muito, se alguém falhou comigo, existem duas maneiras de agir. Eu posso agir contra você, ou posso agir contra aquilo que você fez contra mim. Na primeira, eu acabo com você. Na segunda, eu ganho você. Na primeira, eu ataco você. Na segunda, eu ataco o problema que me incomoda. Eu sou livre cirurgicamente daquilo que me fez mal. Se o problema era, eu errei contra você, Deus ataca o erro e não a pessoa que errou. É isso que Jesus propõe. Na cruz do Calvário, ele atacou não a mim, mas o meu pecado. E removeu o meu pecado cirurgicamente para que eu tivesse uma válvula de escape. Quando eu recebo Jesus no meu coração, eu entendo que o pecado que eu cometi foi pago por Ele. E agora eu sou livre. Livre para ser restaurado por Deus. E eu encontro com aquela pessoa que me machucou. Pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: você já recebeu o perdão de Deus? Já foi restaurado pelo sangue do Cordeiro?
Cordeiro que nos purifica de todo pecado. Já foi liberto da amargura completa. Já pediu a Deus para fazer morada na sua vida. Porque é isso que Deus quer de você e de mim nessa noite. Que a gente faça isso. Que a gente receba o perdão de Deus. E eu vou orar nessa noite e eu queria que você, aí onde está, que quer receber o perdão de Deus nessa noite, pedir a Deus que faça morada na sua vida, diz a Deus assim, vem orar em mim, Senhor. Eu quero ser liberto da amargura, do peso e da dor do pecado. Se você quer fazer essa oração, fique de pé nessa noite, nós vamos fechar os nossos olhos a Deus. Vamos pedir a Deus que nos liberte. Desculpa. Pai amado, bendito Deus do universo, Senhor dos senhores, eu quero olhar para a cruz e saber que na cruz estão cravados as faltas, os erros que eu cometi e que todo mundo que um dia já me machucou, já cometeu. E eu quero receber o perdão sobrenatural de Deus. E eu quero a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre a minha vida, para que eu possa perdoar aqueles que me têm ofendido. Eu quero isso para mim. Vem com o seu Espírito Santo sobre mim. Vem com o teu Espírito Santo sobre nós. Que a gente aprenda, Senhor, a confiar em Ti, olhar para a cruz e libertar, Senhor. Que a gente aprenda, Pai, a colocar nossa expectativa em Ti. Que a gente aprenda, Pai, assim como nosso Senhor Jesus, que quando foi esbarrado, moído, machucado, só derramou doçor, só derramou doçura. Eu quero ser livre da amargura, Pai. Eu não quero mais ser refém do pecado. Vem com o teu Espírito Santo sobre nós. É assim que nós oramos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Senhor.